Olá, minha irmã, olá, meu irmão, muita paz, muita alegria para você. Está começando mais um programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Como o Pai Eterno é bom! Hoje, 22 de setembro, nós iniciamos uma nova estação, é a primavera. E nesta manhã, o Pai Eterno nos visitou, aqui em Goiânia, pela nossa irmã Chuva. Por isso, nós bendizemos ao Pai Eterno. E assim como ele nos visitou aqui, tantas outras cidades que após um longo tempo de estiagem tiveram a bondade de receber a nossa irmã Chuva para nos aliviar do calor, para aliviar a nossa respiração e para nos ajudar a seguir firmes e fortes na fé. Eu quero iniciar o programa de hoje compartilhando com você um pensamento de São João Crisóstomo. Um pensamento muito bonito para você pensar no dia de hoje. A oração é o lugar de refúgio de todas as preocupações, o alicerce para a alegria, uma fonte de constante felicidade, uma proteção contra a tristeza. Quantos benefícios a oração nos traz? Como é bom nós podermos nos aproximar do Pai por meio da oração e dizer: Pai Eterno, escuta as minhas preces, escuta os meus pedidos. Eu estou aqui como seu filho, como sua filha, para pedir, mas também para agradecer. E é por isso que nós estamos aqui com você, para rezar pelas suas intenções, apresentar a sua vida, a sua família e o seu coração diante do Pai Eterno. Você que reza conosco pela nossa sintonia, pela TV Pai Eterno e também você que está ligadinho nas nossas redes sociais. E é por isso que eu agora acolho o bom dia dela também, da Vanessa Lobo, que está acompanhando as nossas redes e vendo a sua participação. Bom dia, Marcos. Bom dia para você que nos acompanha, tanto pela TV quanto pelas nossas redes sociais, porque nós estamos ao vivo, tanto pelo facebook.com/TV Pai Eterno, também pelo youtube.com/Pai Eterno. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu aguardo você nesta manhã apresentando a sua intenção. Procure o post de hoje ou vá no programa ao vivo pelo Facebook e deixe lá a sua intenção. Estaremos rezando juntos nesta manhã. E lembrando, o nosso Instagram é o @TV Pai Eterno, tudo junto. Estou já ligadinha aqui nas redes sociais, esperando por você. Ótimo, Vanessa. Então, já que você está ligadinha aí, já vamos apresentar alguma intenção? Vanessa Lobo, quem é que nós vamos já colocar diante do Pai Eterno no início desse nosso programa? Vamos apresentar algumas pessoas que já enviaram para nós a sua intenção. A Emanuela Silva, a Maria José, a Anice Xavier e também a Ivone, que já apresentaram para nós as suas intenções, que o Pai Eterno acolha cada uma de vocês. Amém. Essas intenções que chegam ao coração do Pai Eterno e que juntas às nossas intenções, aos nossos pedidos, vão fazendo a nossa vida mais forte. Como nos disse São João Crisóstomo, nós nos fortalecemos. A oração nos protege, ela nos alimenta. E é por isso que nós vamos fazer a nossa oração agora. Por isso, me aproximo aqui da nossa capela, do nosso oratório. E você também é chamado a se aproximar aí na sua casa, do seu cantinho de oração, do seu oratório, do seu altar, ou simplesmente da sua imagem ou de um quadro de devoção, onde você reza todos os dias. Quando nós nos aproximamos desse lugar especial, significa que nós temos espaço para Deus na nossa vida. E como é bom nós darmos espaço para o Pai Eterno agir e para Ele transformar a nossa vida, não é verdade? Por isso que nós vamos rezar juntos agora. Coloque a mão no seu coração e juntos assim vamos rezar. Meu divino Pai Eterno, obrigado por me terdes dado Jesus, vosso Filho, com todas as graças e dons do Espírito Santo que Ele traz com Ele. Portanto, já não sou eu, é o vosso Filho bem-amado que está em mim. Pai, é Ele quem vos fala, é Ele que vos reza, é Ele que vos ama. É Ele que vos implora por mim e por todos os meus irmãos do mundo. É por Ele que eu me deixo tomar
aniquilar e morrer para mim mesmo, para por ele não ser senão louvor, adoração e ação de graças, para que vós, meu Pai, sejais a minha vida e o meu tudo. Pai divino, doce esperança das nossas almas, sede conhecido, honrado e amado pelos homens. Amém. Que esta oração toque o coração do Pai eterno e que o nosso louvor se prolongue agora ouvindo a palavra. Pegue a sua Bíblia, nosso livro de oração, o melhor, mais completo livro de oração. Estamos no mês dedicado à Palavra de Deus, à Sagrada Escritura, e nós vamos abrir no livro de Salmos. Hoje o Salmo 119. Salmo 119. Com a igreja nós vamos proclamar: guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. E juntos nós vamos meditar dos versículos 27 ao versículo 36. Salmo 119, de 27 a 35. E assim nós proclamamos com o salmista: faze-me entender os caminhos de tuas ordens, e meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza. Conforta-me segundo a tua palavra. Afasta-me do caminho da mentira e por tua lei concede-me a graça. Eu preferi o caminho da sinceridade e me conforto em tuas normas. Eu me apego em teus testemunhos. Javé, não me deixes envergonhado. Eu corro nos caminhos dos teus mandamentos, porque engrandeceste o meu coração. Javé, ensina-me o caminho dos teus decretos, que vou conservar como recompensa. Faze-me entender e observar a tua lei. Eu aguardarei de todo o coração. Faze-me seguir a trilha dos teus mandamentos, pois nela está o meu prazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Minha irmã, meu irmão, como é bom nós ouvirmos o Salmo e proclamarmos com o salmista, que todas as vezes que nós proclamamos um versículo bíblico ou um salmo, nós emprestamos a nossa voz para que o leitor sagrado proclame as maravilhas de Deus em nossa vida. E hoje, com o salmista, nós pedimos: faze-me entender e observar a tua lei, faze-me seguir as trilhas dos teus mandamentos. É um desejo que deve ser de todo o coração, em toda a nossa vida, todos os dias, nós conhecermos os mandamentos do Senhor. E claro, não adianta só dizer. Às vezes nós pronunciamos os 10 mandamentos de cor, os 5 mandamentos da igreja, mas eles não são vividos por nós. Eles não estão, de fato, no nosso coração. As palavras passam pelos ouvidos, mas não chegam ao nosso coração. E no Evangelho, que você já teve oportunidade de ouvir hoje na Santa Missa, pela manhã, ou ainda vai ouvir pela noite, os irmãos de Jesus, você e eu, somos aqueles que ouvimos a palavra, que escutamos a palavra e a colocamos em prática. Então, que nós queiramos de verdade preferir o caminho da sinceridade, o caminho da retidão, guardar os mandamentos do Senhor. Neste mês de setembro, mês da Sagrada Escritura, hoje uma nova estação, a primavera, e esta chuva serena que cai em alguns lugares, que ela possa fecundar a semente da palavra que o Senhor planta no nosso coração e na nossa vida. Que ela possa florescer, que ela possa frutificar e que ela possa transformar a nossa vida. Amém. Agora nós vamos deixar que a nossa vida seja transformada pelo testemunho dos santos. É momento do santo do dia. Hoje, dia 22 de setembro,
é de São Maurício e os seus companheiros, soldados e mártires. Pelos meados do século III, Orígenes escrevia que os novos recrutas do cristianismo provinham das classes populares, de modo especial entre os tecelões e sapateiros populares. Mas também as famílias da burguesia provincial forneciam à religião de Cristo novos fiéis. Advogados, magistrados, funcionários imperiais e legionários engrossavam as fileiras do cristianismo. A presença dos cristãos na milícia desmentia a suspeita de que eles não fossem bons cidadãos, embora alguns deles praticassem a objeção de consciência, quando se tratou, como no caso de Maurício e companheiros, pertencentes à legião tebana, não de defender o império dos seus inimigos, mas de defenderem a própria fé no único Deus, recusando um sacrifício aos deuses equivalente à apostasia. Maurício e seus companheiros faziam parte da tropa dos valentes guerreiros e mártires do Senhor que estiveram envolvidos no massacre da legião tebaica. O imperador Diocleciano, precisando combater as tropas que ameaçavam o império no Alto Egito, foi ao amigo Maximiano para que o mesmo organizasse um forte exército. Tendo feito progresso, o imperador mandou que o exército parasse para descansar e oferecer sacrifícios aos deuses em sinal de agradecimento. É claro que os soldados cristãos dessa legião, Maurício e seus companheiros, recusaram-se a participar de tal festa. Então decidiram levantar acampamento e seguiram para Agaunum, uma aldeia a 5 quilômetros de distância da cidade. Esse ato irritou profundamente o governador Maximiano, que ordenou o retorno imediato do batalhão cristão para que se aliassem ao restante do exército, nas solenidades aos deuses. Comandados por Maurício e todos os soldados da tropa de Tebaida, recusaram-se novamente a participar dos festejos. A irritação de Maximiano aumentou ainda mais e a tal ponto que imediatamente deu ordem ao seu exército para marchar contra eles. Maurício e seus companheiros foram então massacrados pelos soldados pagãos. O campo ficou forrado de sangue e cadáveres. Este fato ocorreu por volta do ano de 286. E naquela época, naquele lugar, foi erguida uma igreja em honra e culto a esses santos mártires do cristianismo, encontrada somente por volta do ano de 1893. O testemunho dos mártires, o sangue derramado pela nossa fé, que este sangue possa fecundar a semente da palavra plantada no nosso coração. E juntos pedimos a intercessão de São Maurício e seus companheiros mártires, elevando as nossas mãos postas para o céu, para que a nossa oração toque o coração de Deus. Ó Divino Pai Eterno, Senhor dos Exércitos, transforma-me pela ação do Espírito Santo, pois somente Tu tens a força e o poder de converter meu interior e romper as cadeias do meu egoísmo. Amém. São Maurício e seus companheiros mártires, rogai por nós. E agora vamos conferir como andam as nossas redes sociais. Você que já participa do nosso programa, deixa a sua mensagem, a sua intenção. Vanessa Lobo, como é que estão aí as nossas redes nesta manhã? Muitas mensagens que nós já recebemos, Marcos, e nesse momento eu quero rezar pela Júlia de Souza, que pede pela sua vida e também por toda a sua família. A Maria de Lourdes Santos, que clama pela libertação dos vícios do seu filho. Clamamos que o Pai Eterno tenha piedade nesse instante e visite o coração do seu filho e que ele possa alcançar essa libertação. A Camila Silva pede a providência de um trabalho. Também o Dorival e a Wanda são lá de Borda da Mata, Minas Gerais. Apresenta cada membro da sua família.
E a Marinha Marques, de Vitória, no Pernambuco, pede por uma cirurgia que ela irá fazer de catarata, clama toda a proteção, toda a saúde para o Pai Eterno. Amém. Essas intenções que nós apresentamos de saúde, como a da Marinha, esses pedidos também de trabalho, as intenções que você traz no seu coração, a sua família, são alguns dos pedidos que frequentemente nós temos aqui, que chegam diariamente nas nossas intenções aqui na Associação Filhos do Pai Eterno. E como é bom, não é, Vanessa, a gente poder apresentar essas intenções dos devotos do Divino Pai Eterno, apresentar em nome deles. E não só em nome deles, mas quando nós rezamos uns pelos outros, nós fortalecemos a nossa oração. Com certeza. E nos une, né, Marcos? Porque estamos juntos numa mesma família, por isso estamos juntos em oração. Isso, e depois de termos rezado, é momento da gente ficar bem informado. Dar uma passada de olho, dar aquela conferida no que é destaque nos nossos portais religiosos. E já tenho aqui na tela, a gente começa hoje pelo Vatican News, não é, Vanessa? Isso mesmo. A eutanásia é um crime contra a vida. Samaritanos Bonus, a carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, aprovada pelo Papa Francisco em junho passado e publicada hoje, 22 de setembro, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia, de suicídio assistido, levando em conta os casos dos últimos anos. A vida é sempre importante, independente se tenha saúde ou não, né, Marcos? Verdade. E a matéria e esse documento que foi aprovado pelo Papa Francisco traz uma expressão muito bonita. O fato de se ter ou de ser uma doença incurável não significa que ela seja incuidável. Todos nós somos cuidadores. A eutanásia é uma prática para que você possa interromper a vida da pessoa. É uma reflexão complexa que envolve questões de saúde, de bioética, e a igreja sempre tem o seu olhar atento para essas questões. Portanto, mais uma vez, uma afirmação, e o nome do documento, a carta, né, Samaritanos Bonus, o bom samaritano, é para nos lembrar que o bom samaritano foi aquele que viu, cuidou e teve compaixão. Que nós tenhamos também essa atitude de cuidado. É o recado para nós. E a próxima notícia também no site do Vatican News, tutelar os direitos dos idosos em tempos de pandemia. Os direitos humanos não têm idade e, portanto, a saúde das pessoas idosas deve ser tutelada como a de todos, especialmente em tempos de pandemia da Covid-19. Este foi o apelo feito nesta segunda-feira pelo observador permanente da Santa Sé na ONU, em Genebra, na Suíça, Dom Ivan Yorkovic. O prelado falou durante a 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Ainda continuamos falando de vida, e nesse caso especial dos idosos. Isso mesmo. Você, vovô, vovó, você que é idoso e que está rezando conosco, vejam, cuidado. Cuidar dos idosos neste tempo de pandemia. Não podem ficar desassistidos, né? E você, nós que somos mais jovens, não é, Vanessa? Temos a missão de cuidar de algum idoso, prestar alguma solidariedade, dar uma ligada. Às vezes é um vizinho ou uma vizinha, saber se está tudo bem, se está precisando de algo. É um gesto tão simples, mas que faz a diferença na vida de alguém. Com certeza. E agora nós vamos para o site da CNBB. A CNBB apresenta à ONU os riscos da mineração predatória. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, em vídeo apresentado nesta segunda-feira, durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, disse que instâncias governamentais continuam a flexibilizar as regras para a realização de atividade minerária, mesmo diante do risco de rompimento de 40 barragens em Minas Gerais. Dom Valmor, na mensagem, ainda alertou sobre a contaminação do solo e de rios no Pará, com produtos tóxicos da atividade minerária. Nós já tivemos aí, né, Marcos, um grande desastre ecológico e devemos prevenir outros que podem vir a acontecer. Verdade, Vanessa. Nossa população, nós todos estamos marcados pelo sofrimento, né, de Mariana, de Brumadinho, que aconteceu há tão pouco tempo, e tantas outras minerações aí pelo nosso Brasil.
Então, precisamos realmente mais uma forma de cuidado da vida. E, claro, além da forma de cuidar da vida, existem outras questões que estão juntas. Às vezes a exploração do trabalho e tantas outras questões, mas que a igreja está sempre presente. Então, a nossa unidade, a presidência da CNBB, por essa manifestação também na Assembleia da ONU. Obrigado, Vanessa, pela sua colaboração aí, nos deixando bem informados e também apresentando as nossas intenções ao Pai Eterno. E como nós já dissemos, hoje começa uma nova estação, é a primavera. É uma das estações mais lindas do ano, porque enfeita os nossos jardins com as flores, mas também acende um alerta com os cuidados para quem tem problemas respiratórios. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Daiane Rodrigues. Uma estação conhecida pelas cores e o perfume. Esta é a primavera, considerada a mais bonita do ano. É nela que acontece a floração, deixando as ruas, parques e jardins com aspecto alegre e vivo. E não há quem não se encante. Ela atrai a atenção de todos. Tem gente que para até para registrar uma foto, maravilhado com tanta beleza. Mas nem todo mundo consegue sentir o perfume das flores. É que o desabrochar libera substâncias alergênicas no ar, como o pólen, e isso causa sensibilidade a algumas pessoas. Os alérgicos nessa época vão sofrer muito com coceira no nariz, que é o prurido nasal, coriza, aquela aguinha transparente saindo do nariz que incomoda tanto. Pode ter tosse, espirros e nariz entupido, congestionamento nasal. São os principais sintomas que quem sofre de rinite e tem outras alergias associadas vão apresentar nessa época. O ar ainda fica mais propício a ácaros, fungos e bactérias. Por isso é importante estar atento a algumas dicas para evitar que os problemas respiratórios ataquem. As doenças mais comuns dessa época são as alérgicas, em especial a rinite de origem alérgica, a asma, que a gente ainda aventa essa possibilidade de alergia, né, como uma causa importante, a conjuntivite alérgica e algumas atopias, que são alergias de pele. Então, o que a gente pode fazer para reduzir esses sintomas desagradáveis e diminuir as crises dessas doenças? A gente pode fazer lavagem nasal, evitar contato com os alérgenos já conhecidos, ficar em ambientes arejados, abertos, evitar locais que tenham mofo, usar aparelhos de umidificador, climatizador com cuidado e ar-condicionado nessa época com cuidado, evitar o contato com cachorros, gatos, que são fortes causadores também de alergia, que vão se associar aos pólens, aos mofos, que nessa época estão em maior quantidade no ar ambiente. A atenção, é claro, deve ser redobrada neste período de pandemia da Covid-19, já que nesta época do ano a incidência de contrair doenças virais é ainda maior. E vale lembrar que o uso de qualquer medicamento deve ser apenas por orientação médica. Isso aí, minha gente, vamos prestar atenção. Nós, eu me incluo nesse time das pessoas que têm algum tipo de problema respiratório, atenção redobrada nesse tempo, que embora com toda a beleza, mas pode aí atacar o nosso nariz, os nossos pulmões, aí complica tudo, né? Mas, seguindo os cuidados, vamos viver bem esta primavera. E depois desse chamado de atenção para a nossa saúde sobre a primavera, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho é momento do Santo Café e já está aqui no estúdio para tomar o Santo Café comigo, Frei Ednilson Vaz. E hoje o nosso papo é sobre a importância da psicoterapia no processo de saúde mental. Um tema muito importante. Você pode participar já deixando também o seu comentário, a sua pergunta nas nossas redes sociais, que a Vanessa Lobo já está de olho. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco estou de volta. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade,
Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta aqui no programa Pai Eterno, um momento especial agora, que é o nosso momento de prosa, café com prosa, não é? Momento do nosso Santo Café. E o tema de hoje é a importância da psicoterapia no processo de saúde mental. Eu tenho a alegria de receber aqui, já está sentado aqui junto comigo, o Frei Ednilson Vaz, que é reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida de Goiânia. Frei Ednilson, bem-vindo aqui. O senhor já esteve presente aqui no nosso Santo Café, mas comigo é a primeira vez. Agradeço desde já. Eu que agradeço, Marcos Túlio. É muito bom poder estar à mesa com você. É muito bom mesmo. Acho que é uma oportunidade que nós temos de tratar de um assunto tão importante, né, para os dias de hoje e da importância da psicoterapia nesse processo de saúde mental. É muito importante a gente tratar desse assunto. Ótimo. E esse assunto importante, você sabe que ele fica melhor, fica mais agradável, tomando junto o nosso Santo Café. Já servi aqui ao Frei Ednilson, agora eu estou colocando aqui o meu cafezinho também. E ele já nos introduziu nesta temática, né? Frei Ednilson, que é franciscano e que também é psicólogo, e por isso nós trouxemos esse tema hoje, a psicoterapia, a importância da psicoterapia no processo de saúde mental. E acho importante, Frei, a gente já começar entendendo o que é a psicoterapia, que às vezes tem alguém que está tomando o Santo Café com a gente em casa e pode não saber o que é isso. Então, para a gente conversar bem, o que é a psicoterapia? Então, Marcos, a psicoterapia, vamos começar pelo sentido da palavra, né? Psicó é uma palavra que se soma a outra que é terapia. Então, são palavras de origem grega, né? Psiké, terapeuém. Psiké significa alma, significa o próprio psiquismo, a mente, né? E terapia é o tratamento, né? É o processo de cura. Tudo isso quer dizer, é esse processo de tratamento da alma, né? Ou de tratamento da mente. Né? Porque assim como o corpo precisa de tratamento, a gente viu a matéria antes sobre os cuidados respiratórios, precisa de um remédio quando tem algum problema do corpo. Então a nossa mente também precisa de um tratamento. Precisa, inclusive, o conceito de saúde mental, que eu acho que é interessante também falar, tem a ver com essa saúde que é o conjunto das realidades que nós vivemos, né? Que é a situação em que nós nos encontramos. Quer dizer, se o nosso dia a dia, se a nossa vida social, se a estrutura, que a gente chama isso de determinantes sociais, não estiverem em dia, isso também afeta a saúde mental. Né? Você vê um trânsito que congestiona todo dia, o estresse na vida urbana, né? Todo esse ativismo, tudo isso afeta direta e indiretamente a nossa mente. Por isso que o conceito de saúde hoje é um conceito muito mais amplo do que antigamente, porque antigamente se pensava a saúde como ausência de doença. Né? Hoje se pensa a saúde como esse bem-estar, né? Físico, psíquico, social e, por que não, espiritual. Né? Então, assim, não é ausência de doença, mas assim, viver bem, né? Dentro das condições de vida que estamos. Viver bem talvez não signifique que nós sejamos os mais saudáveis do mundo, não existe, né? Não existe esse completo bem-estar, ele não existe, mas viver bem, né? Estar numa situação, digamos assim, dentro de um certo equilíbrio, vamos dizer assim. Né? Então a psicoterapia ela se propõe a ajudar as pessoas a procurar essa vida mais saudável, né? Mesmo dentro dos limites que a vida impõe. Às vezes você não tem uma vida ideal, mas você também não precisa ter.
basta que você cuide-se, né? Como você dizia antes, né? Em se referindo às doenças respiratórias. A gente precisa se cuidar. E a terapia, a psicoterapia, é uma forma de prevenção, né? Este mês mesmo nós até conversávamos, né? Essa questão do suicídio, que é tão evidente hoje nos nossos tempos modernos, né? Não que ele não existisse no passado, mas hoje de forma gritante, tanto as redes sociais quanto as mídias em geral, né, têm colocado esse grande problema, né, que tem afetado nossas famílias, nossas sociedades, até a igreja. Sim. Né? Então, a questão do suicídio ela é uma questão muito urgente que precisa ser trabalhada, e a psicoterapia ela se propõe, né, dentre tantas áreas de atendimento, a psicoterapia ela se apresenta como uma forma de tratamento, né, de todos os transtornos, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, conflitos, né, muitas vezes até crises existenciais estão envolvidas, e aí a psicoterapia ela se mostra como uma teoria da psicologia aplicada. Certo. Né? Então é a forma que a gente tem para cuidar dessas questões. E às vezes é um fator só, ou são vários fatores que chegam a essas questões. Por que eu pergunto isso? Que às vezes a gente está acostumado para o cuidado do corpo. Tem um especialista que vai cuidar do pulmão, um que vai cuidar do coração, um que vai cuidar do dedinho do pé, mas nesse cuidado da alma e a psicoterapia, a gente vai abordar, vai trabalhar todas as questões que envolvem a nossa saúde mental? Então, Marcos, é importante a sua pergunta, porque assim, eu inclusive aproveito esse momento para a gente, de repente, começar a pensar a possibilidade de ajudar as pessoas, em primeira instância, a superar preconceitos com relação à psicoterapia. Né? Que eu acho que é uma coisa que envolve nossa sociedade, envolve a nossa mentalidade. Né? Muitas pessoas têm a mentalidade de achar que a psicoterapia ela é desnecessária. Né? Para que eu vou lá? Né? Sendo que a psicoterapia ela cuida do todo. Ela cuida do todo, de todas as dimensões da pessoa. Teve um tempo, até só fazendo aqui um parêntese, que eu ouvi isso, uma pessoa dizer assim: eu vou fazer psicoterapia para que eu não tô doido. Justamente. Era associado até de forma pejorativa às doenças mentais, né? Justamente. E terapia não é para quem tá doido, né? Justamente. Para isso existem, por exemplo, há muita confusão entre a psiquiatria e a psicoterapia. Né? A psiquiatria ela trabalha muito no viés medicamentoso, né? E assim, eles diagnosticam, né, esses casos de esquizofrenia, esses transtornos mentais são diagnosticados pela psiquiatria. A psicoterapia, ela trabalha muito nesse campo, como eu já disse, da prevenção. Então, um bom psiquiatra não é aquele, porque isso também, por que disso, né, Marcos? Assim, às vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou ao psicólogo, porque eu já tomo medicação em casa, eu já tenho uma medicação, né, para resolver o meu problema. E aí, praticamente, a pessoa terceiriza, né, as suas questões existenciais, os seus conflitos, e coloca toda a responsabilidade em cima do medicamento. O medicamento ele não tem vida própria. O medicamento ele não entende a sua história de vida. A psicoterapia ela trabalha com as narrativas do sujeito, com as histórias de vida. E ali tem alguém que foi preparado para escutar, para ajudar essa pessoa a dar encaminhamentos necessários para ela encontrar saídas, respostas. Né? Então, assim, precisamos superar esse preconceito. Não precisa de psicoterapia. Basta eu ir na farmácia, tô triste, compro um remedinho e tomo, né? Quer dizer, não resolve. Compra um ansiolítico ali. Um ansiolítico. Né? Os populares calmantes, né? Justamente. Não estou dormindo? Vou tomar um calmante para dormir. Sim. Quer dizer, você vai manter a sua vida até quando dessa forma? Isso não é qualidade de vida, viver só de medicação. Sem falar que a medicação engorda, a medicação ela traz mal-estar, ela tem também efeitos colaterais, né? E a pessoa se esquece disso.
E aí, o que acontece? A psicoterapia, ela se propõe a ser, digamos assim, um processo de prevenção que você leva tempo, claro, mas você está fazendo um investimento que você vai às causas do problema, que você vai às origens do problema e você ali caminha para uma superação daqueles problemas. Certo. Né? Ao passo que a medicação, ela talvez ela seja um paliativo. É necessário? Claro. Se você tem uma ansiedade que te tira, não te permite trabalhar, por exemplo, né? Que te deixa desconcentrado, que não te permite ter uma vida minimamente funcional. Claro que a medicação ela é importante. E às vezes isso chega a casos extremos, né? Extremos. E aí só precisaria que a pessoa conciliasse a medicação com a psicoterapia. E o que talvez muitos desconheçam, que há casos em que a pessoa, ela fazendo psicoterapia, não demora muito, o psiquiatra, ele já convida o paciente para o desmame, porque ali ele já sabe que não há necessidade de ficar com a medicação por muito tempo. Já está vendo processos de cura, de ela vai superação. descobrindo outros horizontes também ali para a vida, né? O senhor tocou em um ponto, uma palavra que me parece chave para a gente compreender o mundo de hoje, que é a dimensão da escuta. E o senhor lida com isso diariamente, seja na direção espiritual, no atendimento dos fiéis, seja também no atendimento da psicoterapia. Às vezes eu tenho ali, vou dar um exemplo, a Vanessa, que está aqui comigo diariamente, que é uma pessoa boa de escuta, né, que escuta. Como é que eu posso saber se eu já converso com a Vanessa, ela me escuta, eu não preciso de psicoterapia? A gente tem que fazer uma distinção entre aquela conversa com uma pessoa que é boa de escuta com um acompanhamento profissional, né? Justamente, Marcos. Esse é um outro aspecto, né, que é um outro preconceito. Eu não preciso de psicoterapia. Eu converso com a minha mãe, eu converso com meu amigo. Só que a escuta na psicoterapia, ela tem um outro olhar. Ali, o psicólogo ele está totalmente à disposição de te escutar. E ele vai te escutar sem fazer nenhum julgamento. A tendência, né, entre amigos, ou mesmo entre familiares, é que se estabeleçam julgamentos. E aí aquilo já interfere na escuta. Então, a psicologia ela nos propõe o quê? Uma escuta que seja capaz de não dar entrada a julgamentos, a preconceitos em relação ao outro. Por isso que nós também temos que superar um outro preconceito, que tem a ver com esse, viu, Marcos? Que é a pessoa achar assim, olha, basta eu ir numa livraria, comprar um livro de autoajuda que pronto. Eu não preciso. Tem lá escrito grande, né? A seção assim, de autoajuda. Né? Justamente. Então, eu não preciso de psicoterapia. Né? Que ainda entra outro preconceito, né? Que às vezes pode entrar em xeque. Não, porque esse negócio de ir em psicoterapia é coisa para quem é fraco. Né? De repente existe também esse outro olhar. Sim. Né? Então, a pessoa que busca livro de autoajuda, ela se esquece de um detalhe. Ali existe uma orientação genérica, uma orientação geral. Uma fórmula pronta, né? Uma fórmula, um padrão. E aí entram questões que muitas vezes também estão esbarrando nisso. Quer dizer, a pessoa quer ter uma resposta rápida. Então ela procura medicação, ela procura um livro de autoajuda. Mas ela se esquece que aí a escuta psicoterapêutica é uma escuta que respeita a sua singularidade, a sua história específica, né? A sua situação individual, particular. O psicólogo ele não pode cair em padrões, né? Ele é preparado justamente para que ele não entre em padrões, mas que ele te veja como pessoa única. Né? E assim como nós, a partir da fé, também acreditamos que somos únicos aos olhos de Deus, né? Fomos criados à sua imagem e semelhança, fez e jogou a forminha fora. Justamente, a fé nos permite, né, já de antemão ter essa certeza de que Deus nos fez com uma criatividade, né? Verdade. Até entre os gêmeos, né? Não existe
não existem, não existe nada neles de igual. Basicamente, não existe nada de igual. Né? Até os univitelinos, por mais idênticos que sejam, eles não têm personalidade igual. Né? Eles não têm sentimentos iguais. Então, assim também na psicoterapia. Ninguém é tratado como igual ao outro. Cada um é um. E isso significa que respostas são diferentes, né? Formas de responder ao tratamento são diferentes, e isso tem que ser respeitado. Então, é diferente do livro de autoajuda, porque ali não há respeito à sua individualidade. Ótimo, olha aí, dicas importantes do Frei Ednilson para nós aqui no nosso Santo Café. E o assunto está despertando também perguntas, viu, Frei Ednilson? A Vanessa está de olho ali nas nossas redes e nós temos participação, não é, Vanessa? Isso mesmo, Marcos. A Alice Venâncio, ela diz o seguinte, que ela rezou muito pela cura do seu esposo, que estava enfermo e que, infelizmente, ele veio a falecer. E que hoje ela está com uma tristeza muito grande, uma dor que ela não consegue superar e até sem vontade de procurar a Deus, está sem ânimo. Frei, a psicoterapia seria uma indicação? Qual o conselho para Alice Venâncio diante dessa realidade? Veja bem, existe uma questão que a gente precisa perceber nesse caso, né? Por exemplo, ela tem dificuldades, de repente, de aceitar o luto, né? De viver o luto. Pode ser uma dificuldade dela. E aí, essa dificuldade não é de viver o luto, é de sair do luto, né? Porque entrar no luto também é necessário. Tem quem não entre, negue, né? Nunca aceita a morte do ente querido. E já tem outros que entram e entra demais no luto. De tal modo não querem sair, que não né? quer sair. Então, esse sim seria um caso de psicoterapia, viu, Marcos? Porque tem pessoas que entram no luto e até o luto é necessário. Veja que ele é necessário. Não entrar no luto é um problema. A pessoa precisa passar pelo luto. E aí nós estamos em tempos de pandemia, tem um agravante aí. Tem pessoas que estão perdendo seus entes queridos e não foram convidados, não tiveram como, foram proibidos de viver o luto. Então, pensa o drama que essas pessoas ainda estão hoje. Sim. Né? E passando pelo luto, a pessoa vai ressignificar, né, a sua dor, a sua perda, ela vai reelaborar, ela vai rever a sua condição, ela vai ver a situação de uma forma diferente, ela vai sair mais forte daquela situação. Agora, quando a pessoa se afunda no luto, ali entra o papel do psicólogo para ajudar essa pessoa a sair desse luto. Porque ela se entregou demais, ela se identificou demais com a pessoa que faleceu. E ali ela precisa de sair daquele estado de melancolia, daquele estado que já se tornou depressivo. E aí é preciso da ajuda sim de um profissional. Então, a nossa ouvinte, a nossa telespectadora, ela precisa mensurar isso. Ela está conseguindo sair desse luto? Ou ela se afundou no luto? Se afundou, minha querida, busque ajuda, porque esse é o caminho mais inteligente para poder ter saúde mental. E às vezes chegou num fundo tão profundo que a gente não consegue sair sozinho. Alguém tem que nos dar a mão para nos ajudar. Que é outro preconceito, né? Eu não preciso de ajuda. Gente, o psicólogo precisa de ajuda. O psicólogo também faz psicoterapia. Não né? é? A gente precisa de psicoterapia. E todos nós precisamos de psicoterapia. Então, quando alguém diz assim, não, ir atrás de psicoterapia para quê? Psicoterapia é para quem é fraco. Eu não diria isso. Não diga isso. Psicoterapia é para seres humanos, normais, que estão aí, de carne e osso, pessoas que têm seus dilemas, seus conflitos, suas crises. Quem não tem um problema a se resolver nessa vida? Quem está totalmente resolvido? Né? São tantas questões da própria história do sujeito. Né? Então, se você tem um problema, uma dificuldade, pode ser bobagem para os outros, mas que você não veja como bobagem. Procure ajuda. Né? Isso só vai provar que você é tão humano quanto todos os outros. Né? Olha aí, assunto importante para nós nesta manhã, a psicoterapia, a importância da psicoterapia
no nosso processo de saúde mental. E para mim ficam 2 pilares da nossa conversa, do nosso Santo Café de hoje, que já está chegando ao fim. Que todos nós precisamos de psicoterapia, porque todos nós precisamos de cuidado, e que a prevenção é o melhor caminho. Melhor prevenir do que remediar. A gente já tem essa... Já dizia nossas vovós. Exatamente. Então, a psicoterapia é um processo de prevenção para nós vivermos bem, para olharmos melhor para a vida, para o outro, né? E aí vamos poder aproveitar de tudo que o Pai Eterno nos concede, esse mundo tão bom, né? Com certeza. É preciso cada dia mais crescer em todas as dimensões. Crescer na dimensão espiritual, que é a dimensão da fé, né? Crescer na dimensão psicológica, a gente precisa ampliar a nossa consciência, né? Reconhecer as nossas sombras, né? Quanto mais a gente disfarça, né? Encobre, joga para debaixo do tapete as nossas agrúrias, né? Os nossos dilemas, isso se torna depois algo de um sofrimento sem tamanho. Enquanto você está olhando para os seus problemas, e acho que a psicoterapia propõe justamente isso, Sim. Você está dando atenção, e dando atenção você está tratando deles. Mas quando você vira as costas, você não faz de conta que você não tem problema, você é como diz, pode acontecer, né? A pessoa pensa, não, eu sou imbatível, infalível, né? Isso é coisa para quem é fraco. A gente vê muito isso, né? As pessoas chamando os outros que sofrem de depressão de frescura, né? Sim. Que isso, vai lavar uma trouxa de roupa que você fica bom, né? São tantos preconceitos e a pessoa não percebe que ali tem um sofrimento enorme. Isso enorme, é verdade. Né? Então, olha aí, caminhos que o Frei Ednilson trouxe pra gente. Você viu que o assunto é importante, rende, sinal que a gente precisa de tomar outro café depois, porque senão a gente ficaria aqui a manhã inteira, né? Frei Ednilson, muito obrigado, viu? Obrigado, pela conversa agradável aqui, pelos caminhos e luzes que o senhor aponta para nós nesta manhã. Até o próximo Santo Café. Até. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta aqui para continuar nossa oração no programa Pai Eterno. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, depois de um santo café maravilhoso com o Frei Ednilson Vaz, falando sobre a psicoterapia no nosso processo de cuidado, né, na nossa saúde mental. Vamos então ao nosso compromisso do dia, a nossa ação concreta para o dia de hoje. Início de uma nova estação, primavera. Nosso compromisso hoje é o seguinte: pelas minhas ações, irei exalar o bom odor de Cristo. Olha aí que bonito. O que você fizer, o que você disser no dia de hoje, que isso exale o bom odor de Cristo, essa expressão do apóstolo Paulo. Assim como as flores vão perfumar o nosso dia, a nossa nova estação, que cada um de nós possamos exalar o bom odor de Cristo. Agora é o momento da oração. E teve uma telespectadora, uma devota do Divino Pai Eterno, que perguntou para a Vanessa qual que é o livrinho que eu estou fazendo a oração. Então, vou mostrar aqui para você. O livrinho se chama Dialogando com Deus. Ele é da editora Paulus. Então, alguns dias eu uso esse livrinho. Às vezes temos também os poemas do cardeal Tolentino Mendonça. Mas hoje, a nossa oração se chama Contemplação da Natureza. Em ti, ó Deus, se encontra a origem de toda a vida, e nada se subtrai ao teu influxo criador. Tu és admirável em tua obra e em soberania. Contemplo maravilhado, ó Deus, a perfeição do mundo que criaste para o homem. Tu és incomparável em teu poder e em tua bondade. Ó Deus, tu diriges como regente a orquestração de uma tempestade, e teces como artista as pétalas de uma flor. Tu és prodigioso em tua majestade e em tua sabedoria.
quiseste, ó Deus, que o homem fosse a voz da criação e assumisse os desafios da natureza. Tu és verdadeiramente único em teu projeto e em tua decisão. Fizeste o mundo transparente ao teu mistério, ó Deus, e puseste nesta realidade a razão última do universo. Tu és admirável em tua ação e em tua providência. Amém. Contemplando a natureza, criação do Pai Eterno neste novo tempo da primavera, nós também temos a oportunidade de nos consagrar, renovar a nossa consagração ao Pai Eterno. Por isso que a Vanessa já está chegando aqui na nossa capela também, porque nós vamos apresentar você, devoto do Divino Pai Eterno, na nossa oração. E quem que vai aqui para a nossa capela hoje, Vanessa? A Ilone Maria, a Dona Terezinha e a Maria das Graças e todos os seus familiares. Amém. Então essas intenções sendo colocadas aqui na nossa capela para a nossa consagração que nós fazemos agora. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, Para que vivam em paz e harmonia. nossas casas, Para que sejam iluminadas pela vossa presença. nossas alegrias, Para que sejam santificadas pelo vosso amor. nossas preocupações, Para que sejam acolhidas em vossa bondade. nossas doenças, Para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. nossos trabalhos. Para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. E nós confiamos sempre a nossa vida à intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, da Virgem Maria. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom estarmos juntos, Vanessa, rezando, intercedendo por você, pelas suas intenções e colocando-nos todos sob os cuidados do Divino Pai Eterno. E só o Pai Eterno para cuidar bem do nosso coração e conduzir toda a nossa vida. Amém, que assim seja. Obrigado pela sua companhia em mais um dia. Amanhã nós não temos programa Pai Eterno. Quinta-feira. Né? Quinta-feira, isso mesmo. Quinta-feira, às 9 da manhã, nós nos encontramos aqui para rezar juntos. E que até lá, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.